nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Prosseguindo aqui na leitura do livro do profeta Isaías, hoje leremos os capítulos 9, 10, 11 e 12, ok? Então vamos à leitura. Isaías capítulo 9. Apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente depois a afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença, como a alegria observada na colheita. E como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será com queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá, Efraim e o habitante de Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração: os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicômoros estão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos dele entre si. Os sírios adiante e os filisteus atrás, e eles devorarão Israel com boca aberta. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Pois o povo não se volta em direção a ele que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, galho e caule em um dia. O ancião e honrado, ele é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Porque os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia dos seus órfãos de pai e viúvas, porque cada um é um hipócrita e um malfeitor, e de toda a boca fala loucura. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Porque a perversidade queima como fogo. Ele devorará os arbustos com espinhos e os espinheiros, e incendiará nas moitas da floresta. E eles elevar-se-ão como o levantar da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está escurecida, e as pessoas serão como o combustível do fogo. Nenhum homem poupará seu irmão,
e ele morderá sua mão direita e estará faminto, e comerá a mão esquerda, e eles não estarão satisfeitos. Eles comerão, cada homem, a carne do seu próprio braço. Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés, e eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Isaías capítulo 10. Ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas, as quais têm eles prescrito, para deixar de lado a pessoa carente, necessitada de julgamento, e para promover o direito do pobre dentre o meu povo, para que viúvas possam ser suas presas e que eles possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E onde vós deixareis vossa glória? Sem mim eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo dos assassinados. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Ó assírios, a vara da minha ira e o bastão que está na mão deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha cólera. Darei a esses uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para os pisarem como a lama das ruas. Embora ele não considere isto, nem seu coração pense tal coisa, porém está no coração dele destruir e cortar nações, não umas poucas. Porque ele diz: não são meus príncipes, no geral reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exceder a de Jerusalém e de Samaria. Não irei eu, como tenho feito para com Samaria e os ídolos dela, então fazer para com Jerusalém seus ídolos? Por conseguinte, acontecerá que, quando o Senhor estiver realizando seu trabalho por inteiro sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Assíria e a glória de seus olhares altivos. Porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isto, e pela minha sabedoria. Porque eu sou prudente, eu tenho removido os termos dos povos e roubado seus tesouros, e eu tenho esmagado seus habitantes como um valente homem, e minha mão tem alcançado como a um ninho os ricos do povo, e como um que ajunta ovos que são abandonados, tenho eu ajuntado toda a terra. E não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta utilizando? Ou deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que o faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aqueles que a erguem, ou como se o bastão devesse se erguer como se não fosse madeira. Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará entre os que são gordos magreza, e sob a sua glória ele acenderá uma queima como a queima de um incenso. E a luz de Israel será como um fogo, e o seu santo será como uma chama. E isto queimará e devorará seus espinheiros e seus arbustos com espinhos em um dia. E consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil, ambos, alma e corpo, e serão como quando um porta-bandeira desmaia.
e o restante das árvores de sua floresta será pouco, de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-las. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó meu povo que mora em Sião, não esteja com medo da Síria. Ele te golpeará com uma vara e erguerá o seu bordão contra ti, de acordo com a maneira do Egito. Porque ainda em muito pouco tempo e a indignação cessará e minha ira na destruição deles. E o Senhor dos exércitos instigará um flagelo para ele de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe. E como seu cajado estava sobre o mar, assim ele o erguerá de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre seu ombro, e teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Ele é chegado a Aiate, ele passa por Migron. Em Micmas ele tem concentrado suas carruagens. Eles atravessaram a passagem. Eles têm levantado seu acampamento temporário em Geba. Ramás está atemorizada. Gibeá de Saul fugiu. Ergue tua voz, ó filha de Galim. Faça com que esta seja ouvida até Laís, ó pobre Anatote. Madmena escapou. Os habitantes de Gebim ajuntaram-se para fugir, porque ele ainda permanecerá em Nobe naquele dia. Ele sacudirá sua mão contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, podará o galho com terror, e os grandes em estatura serão postos abaixo, e a soberba será humilhada. E ele porá abaixo as matas da floresta com ferro, e o Líbano cairá por intermédio de um poderoso. Isaías capítulo 11. E será um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. A justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res juntos, e o menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na boca da cocatrice. Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte,
porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim também o deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim. Porém eles voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Eles despojarão os do leste juntamente. Irão pôr suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, o ferirá nos 7 riachos e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. E naquele dia tu dirás: ó Senhor, eu te louvo. Embora tu estivesses furioso comigo, tua ira está desviada e tu me confortaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Portanto, com alegria vós tirareis água dos poços da salvação, e naquele dia vós direis: louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai os seus feitos entre o povo, e fazei menção de que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isto é conhecido em toda a terra. Clame e exulte, tu, habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Amém? Maravilhoso, né? Capítulo maravilhoso, exaltando o Senhor, exaltando as coisas que Ele tem feito. Realmente nós devemos louvar, engrandecer, cantar louvores de fato, porque grandes coisas, excelentes coisas Ele tem feito no nosso meio e tem sido conhecido em toda a terra. De fato, é fato. Amém? Que você possa também estar tendo as oportunidades de verificar, de receber tamanha misericórdia e excelentes coisas que elas tenham sido frequentes na sua vida e que você possa reconhecê-las, ok? Você possa exaltar ao Senhor, o Deus, o nosso Senhor, o Senhor Jeová, e reconhecer que grandes coisas Ele tem feito no nosso meio, tá bom? Então vamos orar? Pai, gratidão, 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 gratidão. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, coisas inimagináveis à nossa pequena visão, nosso pequeno vislumbre, mas o Senhor vem com a tua mão poderosa, estendida para nós, cheia de misericórdia, e aí nós podemos contemplar
as maravilhas, as coisas inimagináveis que o Senhor tem colocado no nosso meio, que o Senhor tem feito no nosso meio. São realmente coisas incríveis. Muito obrigada, Pai. Gratidão por tanto amor, por tanta misericórdia, tanto ensinamento, tanto conhecimento que o Senhor tem dispensado para nós. O Senhor é a nossa salvação, em Ti nós confiaremos, nós não temeremos, porque o Senhor é a nossa força, a nossa canção. Realmente o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. Louvamos, invocamos o Seu nome, Senhor. Declaramos que grande é o Senhor e que o Senhor é digno de todo louvor, toda exaltação, Pai. É o que nós clamamos nesse dia, nós declaramos com a certeza do nosso coração de que nós servimos esse Deus poderoso, Deus de salvação, Deus que realiza milagres, Deus que realiza transformações, transforma caráter, transforma mente. É esse Deus que nós servimos. Muito obrigada, Pai, porque reconhecemos isso no Senhor. Gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu espero que você tenha muito a agradecer ao Senhor, muito a louvá-lo, porque realmente grandes coisas Ele tem feito por nós. Livramentos, tem nos dado sabedoria, tem derramado sobre nós transformação na nossa alma, transformação no nosso comportamento e aberto a nossa visão, enfim, eu sei que Ele tem feito grandes coisas. Espero que você consiga expressar isso, falando às pessoas o que Ele tem feito na sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida, nos vemos no próximo vídeo, então. Fique na paz.